Eu vou te mostrar como parar de ser ignorado usando 3 técnicas mais avançadas de persuasão. O grande problema é que quanto mais você tenta convencer as outras pessoas, mais o cérebro delas cria uma barreira que vai afastando elas do seu objetivo. O seu poder de persuasão vai subir vertiginosamente quando você aprender e implementar essas técnicas. E ainda tem uma cereja do bolo que eu vou falar para você mais pro final do vídeo. Meu nome é Elton Silva e nesse canal eu falo sobre oratória e comunicação da vida real. A primeira técnica é a autopersuasão, e a ideia por trás dela é muito simples. Ao invés de você colocar os seus argumentos de forma direta, você vai fazendo perguntas estratégicas para que a resposta da outra pessoa siga a mesma linha de raciocínio que você preparou. Pense, se ele fez dessa vez, Ele já fez antes. e se as pessoas que trabalham para ele agora não vão testemunhar contra ele, Alguém que trabalhava antes vai. E a lógica por trás dessa técnica também é simples. Se a pessoa ajudou a construir o argumento, a probabilidade dela aceitar o seu ponto de vista é muito maior do que se você simplesmente descarregar os argumentos em cima dela. Imagina um casal conversando sobre as finanças da casa, e aí um deles diz pro outro: olha, a gente estourou o orçamento, então a gente vai precisar cortar gastos. Não tem nada de errado com essa abordagem. Essa aqui, na verdade, é a técnica mais básica de persuasão. Você apresenta o problema e apresenta a solução. Se a gente acrescentar ainda um terceiro elemento, por exemplo, olha, a gente gastou demais, a gente precisa cortar gastos, e se a gente fizer isso, no final do ano a gente vai conseguir viajar. E com isso você tem a estrutura mais usada no mundo como técnica de persuasão. Problema, solução, benefício. A maioria dos anúncios que a gente vê na internet, na televisão, usa essa estrutura. Agora, observa esse mesmo caso, só que usando a técnica da autopersuasão. A pessoa falaria o seguinte: estouramos o nosso orçamento. E se a gente continuar assim, como é que vai ser a nossa situação nos próximos meses? A outra pessoa vai responder a verdade, vai ficar ruim, a nossa situação não tá legal. E pode vir a próxima pergunta. Eu tenho algumas ideias pra gente cortar gastos. O que você acha se a gente fizer isso, isso e aquilo outro? E aí pode fechar com a próxima pergunta. Será que se a gente se organizar agora, a gente consegue viajar no final do ano? Observa que a gente manteve a mesma estrutura de problema, solução, benefício, mas com uma abordagem totalmente diferente. E você aí assistindo o vídeo, eu tenho certeza que você ficou mais inclinado a aceitar o segundo exemplo do que o primeiro, porque a pessoa participa da construção da solução. Eu costumo imaginar essa técnica como a diferença entre alguém te mostrar o caminho e alguém ir com você junto no caminho. É a diferença entre você simplesmente receber a informação e você ajudar a construir a informação. Não à toa, essa abordagem ela é usada inclusive em terapias, inclusive em casos de resolução de conflito, quando as pessoas estão em uma situação um pouco mais tensa. Esse tipo de abordagem tem um potencial muito grande de resolver esses problemas. E com esses exemplos, você não acha que essa técnica da autopersuasão tem realmente esse potencial de melhorar muito o seu nível de persuasão? E se é verdade isso, você não acha que esse vídeo merece um like? Com o seu like, o YouTube ele reconhece que o vídeo é relevante, ele reconhece que o canal é importante e você ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. A segunda técnica é conhecida como "mas você é livre". Vem do inglês "but you are free". Literalmente significa você é livre. O objetivo dessa técnica é liberar a pressão que eventualmente a outra pessoa está sentindo. Você traz os seus argumentos, você traz os seus pontos numa discussão e para evitar que a pessoa se sinta pressionada ou que ela fique na defensiva nesse momento de tomar decisão, você lembra ela que ela é livre para tomar a decisão que ela quiser. Isso acontece porque o cérebro não gosta de se sentir encurralado. Naturalmente ele cria uma barreira quando ele se sente numa situação de pressão, numa situação que ele parece que ele está sendo induzido a alguma coisa. Quando você relembra a pessoa que ela tem a liberdade de escolha, alivia essa pressão e torna a possibilidade de uma decisão favorável para o seu argumento muito maior. Geralmente se usa essa técnica quando você está fechando a argumentação. Logo no finalzinho que você traz os seus pontos, você traz esse alívio para a pessoa. Então, se quiser se demitir, vá em frente. Mas não é por causa do Luiz e nem por minha causa. É porque você tem medo de admitir que não é tão esperto quanto pensa que é. Se estiver aqui de manhã, vou saber que ainda tem um associado. Nessa cena,
o Harvey traz vários argumentos para o Mike não se demitir do escritório. Ele também traz aqui um componente emocional que a gente vai falar daqui a pouquinho no vídeo. Mas ele lembra o Mike de que ele é livre para tomar a decisão que ele quiser. Mas olha que interessante, o Harvey ele não fala diretamente que o Mike é livre para decidir. A frase final do diálogo dele é: se você estiver aqui amanhã, eu vou saber que eu ainda tenho um associado. Ou seja, é você que vai ir para casa e vai decidir se você quer voltar a trabalhar aqui. A sutileza no uso dessa regra aumenta muito a eficiência dela. É claro que você pode, no dia a dia, utilizar a expressão: olha, você é livre para decidir, você pode tomar a decisão de forma tranquila, da forma que você achar que é mais conveniente. Mas, dependendo do contexto, a sutileza no uso dessa técnica ajuda muito a melhorar as chances de você ter um sim para os seus argumentos. Então, a técnica, mas você é livre, você pode utilizar ela geralmente no final de uma argumentação para aliviar a pressão da outra pessoa. E os estudos científicos mostram que essa técnica funciona melhor quando é uma decisão que tem que ser tomada de forma mais rápida, geralmente ali mesmo no momento da conversa, do debate, e principalmente quando ela é uma discussão presencial. Ela não tem muita eficiência quando é reunião online ou quando você está mandando por e-mail. Geralmente ela vai funcionar muito bem quando é uma conversa frente a frente. A terceira técnica é o reenquadramento. Nos anos 70, os comerciantes americanos queriam cobrar uma taxa extra para quem usasse cartão de crédito. Quando as empresas de cartão de crédito perceberam que elas não iam conseguir evitar isso, elas tentaram forçar a seguinte situação: colocar a informação como se fosse um desconto para quem compra em dinheiro e não como se fosse uma taxa adicional para quem compra usando o cartão de crédito. Mesmo preço, mesmos valores, mesmos fatos, só que ao invés de colocar como uma penalidade para quem usa cartão, coloca como um benefício para quem usa o dinheiro. Essa é a técnica do reenquadramento. Você observar um mesmo fato, um mesmo acontecimento, só que dá uma visão para ele específica para o ponto que é mais favorável para o seu argumento. Eu estou falando aqui de um exemplo que foi usado como uma campanha de marketing gigante, né, para moldar o pensamento de um país inteiro e funcionou aqui no Brasil, inclusive. Mas essa técnica funciona muito bem nas conversas pessoais, na interação de uma empresa com outra, de uma pessoa com outra. Em uma negociação de contrato, por exemplo, se o cliente reclama do preço, uma forma de reenquadrar esse sentimento é você tentar focar na segurança que esse cliente vai ter contratando você. Você pode, inclusive, acrescentar exemplos de produtos bons, que são mais caros, mas que entregam uma qualidade, que entregam uma segurança indiscutíveis, e produtos bem mais baratos, bem mais em conta, mas que não são confiáveis. Aí, você reenquadra o pensamento para o barato sai caro. E a gente consegue conectar essa técnica com o que eu chamo de a cereja do bolo. Se você reparar nas outras técnicas que a gente abordou aqui no vídeo, existe um componente emocional. Naquele exemplo do Harvey com o Mike, em que o Harvey tenta convencer o Mike a não sair do escritório, além dele usar a técnica do você é livre para tomar uma decisão, o Harvey mexe com o emocional do Mike. O Mike tá ali meio com medo, meio que sem coragem, desistindo, e o Harvey dá uma puxada nele para meio que despertar a coragem, mexe um pouco com o orgulho do Mike. Aqui na técnica do reenquadramento, no exemplo que eu falei sobre o preço, você tira o foco do valor, daquela coisa fria, do número, e joga o foco no sentimento do seu cliente. Qual o sentimento? O de segurança, o de que ele está recebendo um produto ou um serviço que vai garantir para ele tranquilidade. Essa é a cereja do bolo. Trabalhar a emoção das pessoas. Isso, na verdade, faz parte do tripé da retórica clássica do Aristóteles, que é o tripé da persuasão. Ele menciona a autoridade, que é o ethos, o logos, são os argumentos racionais, e pathos, que é você trabalhar com o sentimento, com as emoções das pessoas. E mesmo num ambiente profissional ou num ambiente muito técnico, você consegue observar quais são as emoções. A gente está sempre lidando com pessoas. E se você consegue entender quais são as emoções que estão ali naquele momento, e se você consegue trabalhar essas emoções, teu nível de persuasão vai para um nível extremamente avançado. Quais emoções são mais comuns da gente encontrar nesse tipo de ambiente, em discussão profissional, em discussão técnica? Pode ser o orgulho da pessoa. E aqui você tem que tomar um cuidado para não cair na armadilha da bajulação, de ser o famoso puxa-saco. Quando você está numa situação em que a outra parte tem um nível de hierarquia maior que o seu, ou se é um cliente ou um fornecedor que é muito
maior do que a sua empresa, tem um desequilíbrio. E você pode trabalhar com esse desequilíbrio trabalhando no orgulho das outras pessoas. Você pode, por exemplo, recuar um pouco nos seus argumentos e deixar que a outra pessoa se sinta mais à vontade ou mais confortável, ou até mesmo reconhecer que ela está numa posição acima do que a sua. Isso faz com que o orgulho dela seja ali massageado, o ego dela seja massageado. Veja, não tem a ver com você dar elogios falsos ou você tentar bajular ela. Tem a ver com reconhecer essa diferença. Claro, você não vai se rebaixar, mas você vai reconhecer essa diferença de forma que a pessoa vai se sentir mais confortável. O exemplo de você reenquadrar o preço para a questão da segurança do seu produto ou serviço, você na verdade está trabalhando com o medo do seu cliente. Ele nem tinha parado para pensar, mas a partir daquele momento acende um alerta para ele. Opa, peraí, então se eu comprar um produto mais barato, eu posso ter um problema mais sério. Então esse barato pode sair caro. Você está trabalhando com medo da pessoa. E você é quem está dando a segurança, está acalmando esse medo. Você é que está afastando esse medo para ele. Quando a gente entende esses elementos, fica muito mais fácil de a gente conseguir convencer as pessoas. Trabalhando os argumentos e a parte emocional das pessoas, você está a um passo de conseguir dominar o tripé da retórica de Aristóteles. Está faltando somente a questão da autoridade. Se você quer entender como realmente transparecer a autoridade, assiste esse outro vídeo aqui do canal que eu estou deixando marcado. Um grande abraço, a gente se vê, até a próxima.